Ok, é muito bom adorar a Deus quando as coisas estão boas. Glória a Deus. Mas na hora que as coisas começam a apertar, fica difícil. Louvado seja Deus. Só que eu estava observando no dia em que o pastor Genival Bento pregou lá em São Luís de Quitunde, e ele falou umas palavras que não saiu mais da minha mente. Tudo que os discípulos, os irmãos que foram antes de nós, mas já adoram o Senhor, tudo que eles conseguiram foi através de sacrifício, e sacrifício pesado, sacrifício de cruz, que significa morte. Louvado seja Deus. É difícil, irmãos, caminhar nesse caminho do céu. Para Deus fazer alguma coisa por nós, para Ele é fácil. Agora, para nós é difícil. Para nós é impossível. Para Deus não chega a ser um café pequeno. Para Ele é a coisa mais fácil que tem. Imagina só, o camarada, o suplicante, nasceu cego, não enxergava nada, ele já nasceu assim. Tanto que ele até se acostumou com a vida de cego, já que ele não sabia como é que era o rosto das pessoas, como é que era o curso de vida, ele não sabia de nada disso. E por ele ter nascido cego, ele conseguiu uma capa que lhe dava o direito de pedir esmola. Louvado seja Deus. E um dia ele ouviu alguém falar que tinha um homem por nome de Jesus, que surgiu lá pela Galileia, e por onde ele passava, ele curava cego, curava aleijado, expulsava demônios, dava liberdade às pessoas de viver melhor. E ele, numa vida daquela, cego, nunca vai dizer que viveu bem. Louvado seja Deus. A gente pode observar o quanto era difícil ser um cego, se a gente fechar os olhos e tentar andar. Ainda que seja de dia, você tropeça, cai, se machuca, porque a gente não tem costume para isso. E é ruim de qualquer jeito, tanto para quem fica cego agora, como quem já nasceu cego. O homem era tão cego, para ele a vida não tinha futuro, não tinha valor nenhum. Louvado seja o nome do Senhor. E ele ouviu falar desse homem por nome de Jesus. E um dia, para a surpresa dele, ele estava pedindo esmola, de repente escutou um barulho de pé, batendo no chão, caminhando, uma grande multidão andando. E ele perguntou a alguém que estava por perto: o que é isso? E a ele respondeu que era Jesus de Nazaré que estava passando por ali. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ele não teve outra alternativa a não ser começar a gritar com toda a força que ele tinha no pulmão dele, e o grito dele era pedir que Jesus, filho de Davi, tivesse misericórdia dele. E quanto mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aquela mesma multidão que respondeu a sua pergunta, o seu questionamento, dizia para ele: fica calado, cego, está atrapalhando, é o mestre que está passando, você não já está sabendo? Não incomoda o mestre não. Só que desde a hora que aquele cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus começou a ouvir, louvado seja Deus, aquele clamor, e continuou caminhando, mas ele não ouvia aquilo ali. De repente ele ignorou que as pessoas falavam para ele se calar, quem estava sofrendo era ele. Ele continuava clamando. Jesus parou e mandou que buscasse o cego. Louvado seja Deus. E quando o cego chegou perto dele, ele perguntou para o cego: o que você quer que eu faça? Está me pedindo misericórdia? Você quer que eu faça o quê? O cego olhou, não tinha outra alternativa. Qual seria a pergunta? O que queres que eu te faça? Olha, o cego respondeu: eu quero ver. Aí os irmãos vê a dificuldade que tem para Jesus curar uma pessoa, um cego de nascença. Jesus perguntou: o que é que você quer que eu faça? O cego respondeu: eu quero ver. Jesus falou: então vê.
Na mesma hora o cego abriu os olhos. Na mesma hora ele só falou, então vê, é difícil isso? Para Jesus não. Louvado seja Deus. Então vê, a tua fé te salvou, e ainda salvou ele ainda. Louvado seja Deus. Os irmãos veem que Jesus, irmãos, é poderoso, e é o Jesus que nós servimos. Louvado seja Deus. Só que se nós não clamar, não pedir, ele simplesmente não faz nada. Ele teria continuado passando pelo aquele cego e ia embora, e aquela multidão acompanhando. Multidão, irmãos, é muita gente, mas o cego clamava, e ainda que alguém mandasse ele se calar, ele continuava clamando. Louvado seja Deus. Ainda que as tristezas, as dificuldades, as tribulações te mandem se calar, louvado seja Deus. As enfermidades, pessoa que ora, é fervoroso, gosta de dar glória a Deus, às vezes até pular nos cultos, louvado seja Deus. Se estiver doente, não tem vigor para isso, não tem força para isso, mas faz força. Você que pode chegar no culto e glorificar a Deus, mesmo que esteja sem vontade, vai glorificando a Deus baixinho mesmo, louvado seja Deus. Porque a função principal do ser humano nessa terra é adorar a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E quando você adora a Deus, Deus vai trabalhando em teu favor. Você adora a Deus, Deus vai trabalhando em prol da tua família, louvado seja Deus. Enquanto você vai adorando a Deus, Deus vai falando lá no coração do teu marido que ainda não é crente, louvado seja Deus, ou no coração da tua esposa que não é crente, louvado seja Deus. Deus vai trabalhando através da tua oração. Por quê? Porque a oração é o combustível, é a chave que abre, é a chave que move o coração de Deus, louvado seja o nome do Senhor. É a oração, é a adoração, louvado seja o nome do Senhor. Olha um outro exemplo maravilhoso, o Paulo e Silas, simplesmente porque eles fizeram bem. Aí há uma receita interessante também, louvado seja Deus. Eles simplesmente expulsaram o espírito mal de adivinhação que atuava na vida de uma moça, e os donos dela, os pais dela, né, ou os donos, não sei como se naquela época tinha pessoas que eram escravos também, né? De repente aquela moça era escrava, a Bíblia não diz que eram os pais dela, fala que eram os donos. De repente ela era escrava, louvado seja Deus, mas ela tinha um espírito que fazia ela adivinhar, e os seus donos lucravam com isso, porque cada vez que ela adivinhava alguma coisa, aquelas pessoas pagavam por isso, pelo seu trabalho. De repente Paulo e Silas passou e expulsou aquele demônio, e a partir daquele instante nunca mais ela adivinhou. Ela teve paz na vida, o espírito mal saiu, entrou a paz, entrou Jesus, louvado seja Deus. E agora aqueles donos daquela moça que lucrava com o seu trabalho de adivinhação, perderam o lucro, então ficaram com muita raiva de Paulo e Silas e prenderam na prisão, encerraram em guilhões, louvado seja Deus. Guilhões, irmãos, quando fala encerrar em guilhões, é mais do que prender, era uma forma de castigo que eles tinham na época lá em Roma, que colocava os braços das pessoas, passava a outra madeira por cima, só ficava o local dos braços e passava cadeados. Ali a pessoa não saía, não podia se mover, e eles faziam isso. Quando falava que a pessoa foi presa com grilhões, eles prendiam os braços, prendiam as pernas também. Então a pessoa não tinha apoio para ficar deitada, porque estava preso. Estava numa situação que, se passasse um dia e uma noite, a pessoa nova talvez aguentasse, mas quando soltasse ficava com defeito, ficava com sequela, louvado seja Deus. E Paulo e Silas estavam naquela prisão, porque só se prendia uma pessoa assim quando cometia um crime muito ruim, muito bárbaro, louvado seja Deus. Que crime Paulo cometeu? Então na hora que eles foram presos, ele tinha motivo para cantar, não tinha motivo para adorar a Deus, porque cantar é uma coisa, agora cantar adorando a Deus é outra. Glorificar a Deus, glória a Deus, até o não crente faz isso às vezes. Muita gente já deram glória a Deus atrás de mim, zombando de mim. Agora, quando você dá um glória lá de dentro da alma, o Senhor Jesus até se levanta do trono para ver você. Louvado seja Deus.
Deus se compadece. A Bíblia diz que Deus se levanta do trono para atender o necessitado. E sabe onde é que está o necessitado? A Bíblia diz que é lá do monturo. Sabe o que é monturo? É lá quando você joga o resto. Louvado seja Deus. Sacola velha, resto de comida, você joga onde? No monturo. Às vezes a gente se encontra lá no monturo. Deus pega uma pessoa lá do monturo e coloca no lugar de honra, no lugar de destaque. Louvado seja Deus. Vocês pensam que é pouca coisa estar aqui assentado nessas cadeiras? É pouca coisa estar sentado numa cadeira dessa no púlpito? Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas têm a vontade de estar aqui e eles não estão? Não pode. Tem vontade, mas existe uma força maior que o atormenta e não deixa eles estar aqui. E olha que podia. Às vezes alguém até passa e fala: vamos para a igreja hoje. Não, hoje não. Quer ser crente hoje? Não, hoje não. Porque existe uma força que o atormenta. Mas nós estamos livres. Olha, liberdade. Jesus nos deu liberdade para lhe servir, para lhe adorar. Louvado seja Deus, porque a nossa alma, a nossa vida não está mais sujeita às grilhões do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom de graça, dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós recebemos o dom, louvado seja Deus, da salvação gratuita, da salvação que o Senhor deu através da sua infinita misericórdia. Tudo isso, irmãos, que nos traz sobre as nossas vidas, porque não paramos às vezes para meditar no sacrifício de Jesus Cristo. Observe os versículos que nós lemos. Louvado seja Deus. Me chama muita atenção e às vezes me dói na alma. Às vezes a gente só falar não seria o suficiente. Imagine se fosse você ou um filho seu passando por essas dificuldades. Louvado seja Deus. A Bíblia chega ao ponto de dizer: olha, se olhasse para Jesus, olhasse nele, não via nada nele para desejá-lo. Ninguém queria ser Jesus. E o profeta Isaías usou essa expressão: olhando para ele, não via nada para desejar ser ele. Louvado seja Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Louvado seja Deus. Se ele não tivesse passado por aquele mal, por aquele castigo, não tivesse sido crucificado, não tivesse andado pela rua de Jerusalém, uma pessoa honrada, uma pessoa respeitada, hoje em dia às vezes um ser humano qualquer, que às vezes nem tem tanto valor, vive uma vida desordenada, se alguém chamá-lo de feio, já quer tomar satisfação, já quer partir para a ignorância. E Jesus, olha só, não merecia aquilo. Louvado seja Deus. Da Galileia, pelas suas províncias, por onde ele passou, ele só fez o bem. Ó. Mais de 5.000 pessoas, ele dava comida para o povo. Olha, isso é um pai. Que pai é esse? Louvado seja Deus. Uma multiplicação de pão que ele fez, a Bíblia diz que ele alimentou quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Se cada um daqueles homens tivesse uma mulher, já seria 10.000. E as crianças? Louvado seja Deus. E Jesus não tomou de ninguém para alimentar aquela multidão. Louvado seja Deus. Ele orou ao Pai e o Pai foi quem deu. O Pai multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. E a pessoa que tinha os 5 pães e 2 peixes nunca ficou tão feliz na vida dele. Ele tinha 5 pães e 2 peixes para levar para a família dele. Ou, de repente, ele saiu acompanhando Jesus e já para se prevenir, era uma pessoa prevenida, ele imaginou: possa ser que demore e eu já vou levar o meu lanche, né? Então ele levou 5 pães e 2 peixes, ele comia bem, hein? Mas aqueles 5 pães e 2 peixes, Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes, apresentou ao Pai, abençoou, e aqueles 5 pães e 2 peixes depois foi devolvido para aquele moço que ofereceu o seu lanche, em troca 12 cestos de pães e pedaços de peixe. Dava quantos pães e quantos peixes agora? Ele sozinho não podia mais carregar. Ele agora tinha que dividir
o seu lanche, porque agora aquele lanche dava para mais de 10 pessoas. Quantas pessoas iam comer aquela quantidade de alimento? Louvado seja Deus. E é importante, irmão, são detalhes que a gente lê a Bíblia, mas parece que lê como que fosse um jornal. Imagina só. Louvado seja Deus. Olha, ele foi ferido pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz hoje, o que nos faz ser feliz hoje, foi exatamente o sacrifício de Jesus. Louvado seja Deus. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Por que a Bíblia diz aqui, Isaías narrando essa história, ele diz, olhando para ele, não via nada nele para desejar. Quem é que ia desejar naquela época uma pessoa todo ensanguentado, a sua carne, o seu couro todo rasgado de chicotada? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Apanhou o castigo dos romanos, que era 40 lapadas menos umas, só que ele apanhou foi de azorrais. Um azorrais tinha 3 pernas, ou três cordão, amarrado o osso nas pontas. Então, em vez de cada uma lapada, em vez de ele levar uma lapada, ele levava 3. E o azorrais tinha pedaço de osso amarrado nas pontas do chicote, que quando batia, um soldado puxava e vinha com um pedaço de carne. Então imagine, se ele tomou 40 lapadas menos umas vezes 3, 39 lapadas vezes 3. Foi a quantidade que ele tomou. E talvez ele fosse apanhar mais, porque diz os historiadores que quando ia chegando perto de dar aquela quantidade, o soldado que estava guiando os açoites, que ele mandava parar, depois começava do zero de novo. Então Jesus apanhou muito por mim e por vocês. Louvado seja Deus. Se não chegasse o maioral que o intervisse, eles teriam matado só de bater. Louvado seja Deus. Mas era mistério que ele passasse pela crucificação. Depois dali, um soldado ainda olhou, como ele dizia, que era o rei dos judeus, e o Pilatos já havia decretado, rei dos judeus, ele é o rei dos judeus. Então, está sendo condenado porque se fez reis. Louvado seja Deus. E escreveu cada um daquelas pessoas que era condenado à morte em cima da cruz, acima da cabeça, era colocado o castigo que a pessoa estava morrendo. Era cabeça de ladrão, esse daqui está sendo crucificado porque roubou galinha. Esse aqui está crucificado, uma suposição, eu estou aqui simplesmente conjecturando. Olha, ele roubou um celular, na época nem tinha isso daí, celular, mas vamos dizer que se fosse hoje, fosse isso, roubou um celular, roubou uma casa de joia. Então está ali a condenação dele. Por quê? Quando acontecia a crucificação, vinha gente de todas as províncias e todos eles olhavam e via lá as pessoas no Monte Caveira, pendurado numa cruz e a condenação escrita lá em cima. Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões. E também estava a acusação porque ele estava sendo morto. Então Pilato havia decretado isso, apesar de os judeus não querer, mas Pilato era o que comandava na época, então escreveu. E ainda falou, o que eu escrevi, coloque lá. E colocaram lá, Jesus Nazareno, ou Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Louvado seja Deus. Ele foi crucificado com essa condenação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Rei dos judeus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E as pessoas que vinham de todas as províncias olhavam lá e diziam, olha, um ladrão roubou alguma coisa, está sendo morto. O outro também. E agora esse daqui é um ladrão, está sendo morto. Jesus Nazareno, rei dos judeus, mas alguém dizia, não, esse daí não roubou nada não. Louvado seja Deus. Esse daí é puro. Mas como o puro está sendo condenado, de repente a Bíblia Sagrada diz que
Os soldados já estavam chegando à tarde, e era de costume eles virem com uma marreta, com um pedaço de pau, não sei, e olhavam aquele ladrão que não tinha morrido ainda, então não podia passar a noite para o outro dia, então ele quebrava as pernas dos ladrões. Ele já estava crucificado, pregado um cravo na mão e na outra, e nas pernas também, e ainda quebrava as pernas, dava umas cacetadas para quebrar as pernas, o cara sentia dor terrível, e era a dor da morte, que depois que quebrava as pernas, o ladrão morria. Jesus, quando chegaram que olharam, ele já estava morto. Para se cumprir o que está escrito na Bíblia Sagrada, diz: não lhe quebraram as pernas, nem um dos seus ossos serão quebrados. Louvado seja Deus. Mas um soldado ainda pegou a lança e feriu Jesus no seu lado, para derramar o sangue, comprovar que realmente ele estava morto. A Bíblia diz que ele verteu sangue e verteu água. Mas quando aqueles ladrões eram quebrados as pernas, ou de alguma forma sangravam, o seu sangue não fazia efeito nenhum. Mas quando o sangue de Jesus caiu na terra, a Bíblia diz que a terra tremeu. Então todos os que estavam ali viram que realmente aquele homem era diferente. Louvado seja Deus. Os soldados carrascos, acostumados a matar as pessoas, não tinha coração, mas quando viram isso acontecer, a Bíblia diz que eles caíram por terra e disseram: nós estamos malditos por toda a eternidade, matamos o Filho de Deus. Olha só, eles reconheceram: nós matamos o Filho de Deus agora. Louvado seja Deus. E pediram para que o sangue dele caísse sobre eles e os seus filhos, quando Pilatos lavou as mãos. Eles disseram: o sangue desse justo caia sobre nós e os nossos filhos. E caiu mesmo. Louvado seja Deus. Por muitos anos Israel deixou de ser país, e ainda hoje eles continuam em guerra. Louvado seja Deus, porque é o sangue daquele justo que está caindo sobre ele. Mas como eles são filhos da promessa, louvado seja Deus, eles têm a promessa de que um dia o Messias prometido virá para salvar aquela nação eleita. Louvado seja Deus. Simplesmente para se cumprir o que está escrito na Bíblia Sagrada, quando o profeta dizia: e tu, Belém, de maneira nenhuma és a menor entre as capitais, porque de ti nascerá o guia que vai apacentar, que vai guiar o meu povo. Louvado seja Deus. Por causa dessas palavras, o Senhor cumpre as suas palavras e mandará o Messias já glorificado. Louvado seja Deus, porque Jesus entrou em Jerusalém, mas ele entrou montado em um jumentinho. Louvado seja Deus, acompanhado de louvores, de honras, de glória. A Bíblia diz que Jesus ia caminhando montado naquele jumento. Louvado seja Deus. Entrando em Jerusalém, e ali era acostumado a entrar os reis montados em cavalos, possante. De repente entra agora o rei de Jerusalém. Louvado seja Deus, montando um jumento. E mesmo assim nunca entrou tanta glória em Jerusalém. Louvado seja Deus. Entrou um rei que não queria guerra, entrou um rei que queria paz. A Bíblia diz que as pessoas se regozijavam e diziam: hosana nas alturas, paz na terra, e iam atrás pegando ramos de oliveira e colocando na frente dele, aclamando a sua entrada em Jerusalém. Louvado seja Deus. Por mais que alguém olhasse para ele e não visse nada para desejar, mas ele foi o rei mais glorificado que entrou em Jerusalém. Louvado seja Deus. E hoje nós estamos aqui esperando a sua volta gloriosa. O povo de Jerusalém, o povo de Israel estão clamando devido a estar em guerra e pedindo socorro ao Messias prometido, e ele vem. Louvado seja Deus, socorrer o seu povo, socorrer a sua igreja, porque o Senhor Deus, através da grande e infinita misericórdia, louvado seja Deus, não deixa o seu povo clamar e sofrer para sempre. Louvado seja Deus. Ele prometeu que um dia daria a resposta das nossas orações. Louvado seja Deus. E Ele ouve as nossas orações e Ele responde. Louvado seja o nome do Senhor. Me faz lembrar de um homem que procurou ser fiel a Deus.
Louvado seja Deus. No meio de províncias em que ele era um dos poderosos, louvado seja Deus, jamais aquilo chegava para ele, mas chegou por causa de pessoas traidoras, pessoas invejosas. Louvado seja Deus. Estava no mesmo patamar que ele, mas queria ser maior do que ele. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Daniel, ele foi um homem que foi colocado, um dos três, tinha 120 satrapas e tinha 3 presidentes, e Daniel era um dos presidentes, mas a Bíblia Sagrada diz que Daniel foi colocado como o chefe deles. Louvado seja Deus, era o maioral, e agora inventaram um meio para tirar Daniel de ser o chefe e outro deles entrar como chefe, mandar em Daniel. Mas para isso acontecer, Daniel tinha que ser morto, caso contrário o outro não entrava no lugar dele. Então inventaram de fazer, aqueles homens jamais tinham no seu coração uma vontade de elogiar alguém, eles queriam ser elogiados, jamais eles queriam engrandecer alguém, eles queriam ser engrandecidos. Louvado seja Deus. Mas fizeram uma estátua. A Bíblia não mostra as caricaturas dessa estátua, mas devia ser uma estátua feia que eles inventaram lá. Louvado seja Deus. Mas aquela estátua tinha a aparência do rei na época. Louvado seja Deus. E disse: olha, rei, nós tivemos uma ideia muito maravilhosa. Mas que ideia? Olha, já está aqui, o edito é escrito. Louvado seja Deus. Os medos, os persas, já fizemos aqui a escritura, tu só precisa assinar, e pelo espaço de 30 dias, qualquer homem que adorar outro Deus a não ser a ti, seja lançado na cova do leão. Louvado seja Deus. A cova dos leões, os reis da época, eles faziam um lugar bem seguro, uma cova, um buraco fundo, e ali eles mantinham leões presos e famintos. Quando eles queriam castigar, ele jogava lá, não caía nem lá no chão, o leão já devorava. Louvado seja Deus. Era uma forma de punir os reinados de antigamente. E agora o rei, sem saber do que estava acontecendo, falou: opa, agora eu vou ser elogiado. Então não contou a história, pegou o anel, assinatura real, estava valendo. Pelo espaço de 30 dias ninguém poderia adorar outro Deus a não ser o próprio Deus, próprio rei. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que eles fizeram isso com inveja de Daniel. Eles tinham uma inveja muito grande, e eles viam que Daniel era fiel ao seu rei, andava sincero, era reto. Só que Daniel tinha uma coisa que eles não gostavam, e era a única forma deles pegar Daniel no erro, baseado nessa lei falsa que eles inventaram. Daniel abria a janela e orava 3 vezes por dia ao seu Deus. Nada poderia impedir. E mesmo assinado o decreto do rei, a Bíblia diz que ele abria a janela e continuava fazendo as suas orações. Então levaram Daniel à presença do rei e disse: olha, justo ele não quer cumprir. Então o rei ainda perguntou: é de propósito está fazendo isso? Louvado seja Deus. E ele continuou adorando o seu Deus. Como ele não podia fazer mais nada, porque se o rei assinasse um decreto, tinha que acontecer, tinha que se cumprir, jogou Daniel na cova dos leões. Mas quando jogou Daniel, ainda falou: olha, o seu Deus, que você continuamente serve, ele te livrará. O rei acreditava: ele pode te livrar, é o único que vai poder te livrar, porque nem eu não posso. Daniel foi jogado na cova dos leões. Tem alguns historiadores, estudiosos da Bíblia, que diz que o leão não comeu Daniel porque Daniel cheirava santo. Louvado seja Deus. Isso não está na Bíblia, mas alguém conjecturou isso aí, não é? Fez uma ilustração, ilustrou essa palavra, essa escritura. Uma coisa é certeza: a Bíblia diz que o leão não comeu o Daniel. Antes passou a noite cuidando dele. O Daniel dormiu tranquilo. Louvado seja Deus. Enquanto o rei não conseguiu dormir, trouxeram o instrumento para tocar, para ver se ele conseguia dormir com o toque dos instrumentos, e ele não conseguiu. Mandou tirar os instrumentos, passou a noite sem dormir. E no outro dia, o primeiro que levantou foi o rei, e foi logo lá na cova dos leões e gritou: Daniel, por acaso o teu Deus conseguiu
Daniel respondeu lá de dentro: ó rei, eu vivo para sempre. Eu vivo para sempre, Daniel. O Senhor meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, porque em mim não se achou nenhum dano, não se achou nenhum erro. Eu estou quites com ele e com você também. Então o rei mandou tirar Daniel da cova dos leões e mandou chamar agora os acusadores. Olha, e a Bíblia diz que mandaram chamar os outros, era 3 presidentes, Daniel sendo chefe, e eles queriam matar Daniel para ficar no lugar dele. Então chamaram os outros 2 que o acusaram, as mulheres, os filhos, a família deles, e jogaram tudo na cova dos leões. E a Bíblia diz que eles não tinham nem chegado no chão, o leão já tinha devorado. Não chegou nem bater no chão. A fome era tão grande daqueles bichos, mas não comeram Daniel, porque Deus não deixou. Então, se Deus foi capaz de livrar o Daniel da cova dos leões, agora vocês imaginem, irmãos, parece que é uma história que eu estou contando. Imagina a pessoa dentro de uma mata e escutar com 1 quilômetro de distância o rugido do leão. O que acontece? A pessoa se treme todinho com 1 quilômetro de distância, só escutar o rugido do leão. E agora ser jogado lá no meio dos leões e o leão chegar com aquelas presonas para devorar a pessoa, e só com a confiança em Deus o leão não devorar, porque a Bíblia diz que Deus mandou um anjo, mas o Daniel não viu o anjo. O Daniel estava sozinho, o anjo estava ali, louvado seja Deus, e não deixou o leão comer Daniel, fechou a boca do leão. Mas com certeza os leões chegaram perto de Daniel, cheirou Daniel, louvado seja Deus. Olha, quando nós chegarmos lá no céu, aleluia, e encontrar Daniel, aleluia, será que nós vamos querer fazer algumas perguntas para ele? Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Daniel vai estar lá, viu? Louvado seja Deus. Daniel foi um servo fiel, ele vai estar lá. Sadraque, Mesaque, Abdenego foram lançados no meio do fogo, e o fogo estava tão quente que as pessoas que pegaram ele no colo para jogar, de 2 de um lado do outro para jogar, só para dar uma distância para jogar ele lá dentro da fornalha de fogo, a criatura estava tão grande que os cabras jogaram, mas morreram. Os que foram jogar Daniel e os outros companheiros deles morreram com a pintura, e eles caíram lá e não se queimaram, ficaram dentro do fogo. Mas porque o 4º homem estava lá. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus estava passeando dentro do fogo com ele, e o fogo queimaram as amarraduras, aquelas cordas. Louvado seja Deus, que eles foram jogados amarrados, e o fogo queimaram só aquilo lá, só as ataduras. Não queimou as suas roupas, não queimou os cabelos. E quando ele saiu de lá, o rei foi conferir para ver se não tinha se queimado mesmo. E não tinha se queimado. Louvado seja Deus. Uma coisa que me chama a atenção, irmãos, não era simplesmente porque eles tiveram essa bravura, essa fé, essa confiança de saber que se fosse jogado lá, eles não iam morrer, que Deus não ia deixar. Eles realmente eram servo fiel. Louvado seja Deus. O que me chama a atenção, louvado seja Deus, é que quando eles saíram de lá, o rei apregoou para todas as suas províncias de administração. Louvado seja Deus, que ninguém era para adorar outro Deus a não ser o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque só Ele era quem podia fazer algo na vida das pessoas. Louvado seja Deus. E o Nabucodonosor? Nabucodonosor já era um rei, pois é, mas ele era um rei tão ruim da época que ele matava as pessoas. Se ele olhasse para uma pessoa e achasse que a pessoa devia morrer, a pessoa ia morrer e acabou. Quando ele não matava, mandava matar. Mas por causa da sua grandeza, ele passou 7 anos lá no meio do pasto, comendo capim junto com os animais. Cresceu gente para poder comer capim, olha só. O pelo dele cresceu porque ele ficou lá no mato, foi nu, e o pelo cobriu a sua nudez. Então ele nem era boi, era um bicho feroz. Se fosse hoje, talvez alguém fosse colocar um nome nele, de repente de um lobisomem ou qualquer outra coisa. Era um bicho terrível que estava pagando pelo seu pecado, pelo seu ato. Está vendo como é que Deus agia antigamente?
Era assim. Agora, Jesus deu a vida por nós, já acabou agora, né? Agora não vem mais o profeta e fala, que nem falou para Isaías. Isaías falou para Ezequiel: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E ele ia morrer. Agora não. Agora o Espírito Santo geme por nós. Você comete um erro, o Senhor Jesus lhe perdoa. Louvado seja Deus, te dá a garantia. Nós não temos condição de ser salvo, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos dá o direito de salvação. Então vale a pena ser crente em Jesus, vale a pena adorar a Ele, porque é Ele quem nos livra do mal. A gente sai 5 horas da manhã, 3 horas, a hora que os irmãos saem para ir trabalhar de madrugada. Vocês não sabem quanto livramento é que Deus livra vocês por aí afora. Às vezes teria de acontecer um acidente, um desastre, até mesmo a morte, mas o Senhor vai na frente, livrando, quebrando as barreiras, derrubando os muros. A Bíblia diz que Ele corta o arco, corta a lança, corta o arco, quebra o arco e corta a lança, e ainda quebra o carro de fogo. Louvado seja Deus. Então nós só temos que adorar Ele e ficar quietinho, porque Ele é Deus e não há outro. Que Deus abençoe. Amém.